Olá! Continuando o nosso passeio pela sentença civil com as nossas microaulas, vamos falar um pouquinho agora da correção monetária. Eu vou falar basicamente do termo inicial de incidência. A correção monetária, ela serve especificamente para manter o poder de compra. Então, se você tem R$ 1.000 hoje, daqui a 5 anos, esses R$ 1.000 não serão suficientes, provavelmente não, né? A gente vive uma sociedade, uma economia com algum nível de inflação, ainda que baixo, mas provavelmente daqui a 5 anos não serão suficientes para comprar os mesmos bens da vida. É por isso que nós temos a chamada correção monetária, para que o dinheiro ele acompanhe a valorização dos bens. Porque, como eu disse, nós temos o fenômeno da inflação. Hoje o pão custa 10, amanhã o pão pode custar 11, 12. Isso, para quem viveu até o início do Plano Real, era algo extremamente presente, porque às vezes, de um mês para o outro, você tinha um aumento de preços da ordem de 50%, digamos até um aumento de 50%. Hoje, ainda que a inflação seja bem pequena, ela existe. E é por isso que nós vimos o artigo 491 do Código Civil, do Código de Processo Civil, aliás, dizer que é preciso que a sentença traga a correção monetária, seja em relação ao seu índice e seja em relação ao seu termo inicial de incidência. Esse termo inicial de incidência, ele vai ser aquele em que há o prejuízo. Que prejuízo? Aquele em que eu deixo de ter aquele dinheiro comigo. Eu pago uma conta de forma indevida. A partir de quando incide a correção monetária? A partir do dia em que eu paguei aquela conta e que eu peço a restituição dela. Então, eu paguei a conta no dia 5 de abril, a correção monetária vai incidir a partir do dia 5 de abril. Foi um ato ilícito, foi um acidente de trânsito, eu precisei arrumar o meu carro. Se eu precisei arrumar o meu carro, que dia que eu paguei? Que dia que eu paguei o conserto do meu carro? O acidente foi dia 1º de janeiro, mas eu paguei o conserto do carro no dia 4 de abril? Então a correção monetária vai incidir a partir do dia 4 de abril. Foi o dia que eu perdi a disponibilidade daquele capital. Essa é a regra geral da correção monetária. Seja de ato ilícito, seja de ato lícito, seja responsabilidade contratual ou extracontratual. Por regra, a correção monetária incide a partir do prejuízo, que se considera aquele momento em que a pessoa perde a disponibilidade do dinheiro. Existe uma regrinha criada pelo Superior Tribunal de Justiça, isso talvez tenda a mudar no futuro, mas é uma questão já simulada, que é em relação à correção monetária sobre as indenizações, tá? Sobre as indenizações por dano extrapatrimonial. É aquela indenização por danos morais ou por danos estéticos. Geralmente são esses dois exemplos mais comuns. Nesses casos, o juiz vai arbitrar a indenização na sentença. E o STJ entende que a correção monetária, por só na sentença o juiz definir o valor da indenizatório, só a partir dali vai haver incidência da correção monetária. Então, existe uma regra geral, que é a data do prejuízo, a data da perda da disponibilidade do dinheiro, e existe essa exceção para as indenizações por responsabilidade extrapatrimonial. Aí nós estamos falando aquela indenização para recompor prejuízos que não sejam de ordem material. Prejuízos morais, prejuízos estéticos, enfim, prejuízos dessa natureza. Certinho? Nós voltaremos a falar de juros de correção monetária. Esse é um assunto que vai longe. E aí também outros assuntos que vão longe, como custas, como honorários de advogado, são temas que sempre dão trabalho na sentença civil, sempre trazem dúvidas. Então acompanhe aqui, junto com o Justo Tutor, nossas microaulas e em breve a gente vai falar de cada um desses assuntos.